Vamos ficar por dentro dos principais acontecimentos da novela Quando Me Apaixono, no resumo semanal de 25 a 29 de novembro. Sejam todos bem-vindos ao canal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está, graças a Deus, e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Josefina diz que disse a Jerônimo que ela era bonita por seu próprio bem, porque pensou que assim ele se afastaria dela, pois Jerônimo estava cego pela vingança. Josefina finge estar triste e diz ser uma pena que Renata não acredite que tudo o que ela fez foi por amor às suas filhas. Renata diz a Josefina que tudo o que ela fez não tem justificativa e que ela se responsabilize por seus atos. Josefina continua fingindo e pede perdão a Renata por todas as vezes que foi tão dura com ela. Renata diz que ela tem uma maneira de amar muito estranha e diz que sempre sentiu seu desprezo. Antes de sair, Renata pede a Josefina que não volte a mentir para ela, mesmo que seja por proteção, como ela disse, pois ela prefere a verdade, ainda que doa. Renata chega na casa de Constança e diz para ela e Matias que foi falar com a sua mãe. Renata diz a eles que não confia na mãe, diz que não acredita nela e que não vê sinceridade em suas palavras nem em suas carícias. Jerônimo vai ao banco e diz a Luciana que emprestará o dinheiro que as empresas Monterrubio precisa e pede que ela o ajude, pois eles não devem saber quem está fazendo o empréstimo. Jerônimo quer que eles pensem que o banco resolveu ajudá-los nessa crise financeira. Gonçalo fala para Souto começar os trâmites do seu divórcio e ele acaba perguntando se Gonçalo se separará mesmo com Josefina doente. Gonçalo lhe diz que Josefina está perfeitamente bem. Renata é surpreendida por Jerônimo. Ele aparece de repente, diz que a ama e a beija. Renata tenta dar um tapa em sua cara, mas ele segura sua mão e começa a beijá-la. Renata diz que ele é um abusado, aproveitador e arrogante. Jerônimo segue chamando Renata de meu amor. Ela chama ele de tonto e vai saindo. Jerônimo ainda diz: não vou te dizer adeus, vou dizer até logo, meu amor, e joga um beijo para ela. Marina diz a Alzira que ela pode fazer um exame de DNA e assim descobrir quem é o pai do seu filho. Selena e Roberta estão em um restaurante. Augusto chega, cumprimenta Selena com um beijo. Depois, Selena pergunta se ele se lembra de Roberta e Augusto diz: claro que eu me lembro, como eu não iria lembrar de uma mulher tão bonita? Selena fica com ciúmes. Roberta pede licença para ir ao banheiro. Selena, irritada, reclama com Augusto por perceber o seu interesse em Roberta. Augusto deixa claro para Selena que eles não têm nenhum compromisso, a não ser encontros sexuais. Roberta está escondida e se diverte ao ver o fora que a amiga leva. Souto fala para Josefina que ela usou para conseguir informações, para que ele lhe contasse tudo o que acontecia com Gonçalo. Josefina diz que odeia dramas. Souto ameaça contar a Gonçalo tudo o que fez por ela. Josefina ri da sua cara e diz que se ele contar, Gonçalo colocará para fora da empresa e ele não conseguirá trabalho em outro lugar. Luciana vai à empresa Monterrubio e, conforme combinado com Jerônimo, ela diz que o banco resolveu emprestar o dinheiro que eles precisam. Eles comemoram. Marina vai à fazenda medicar os doentes e aproveita para perguntar a Carlos por Jerônimo. Matilde não gosta do interesse dela e lhe diz que Jerônimo ficará no México até convencer a sua esposa a voltar com ele. Matilde diz que espera que Jerônimo e Renata voltem logo para a fazenda e pergunta se a doutora entendeu ela. Renata conta para Adriana e Constança sobre a surpresa que Jerônimo fez para ela. Adriana e Constança acham que foi uma surpresa linda, mas Renata diz que não perdoará Jerônimo. Roberta vai ao quarto de Augusto e diz estar lá para cumprir a sua parte no acordo deles. Augusto diz que aceita, encantado. Jerônimo surpreende Adriana ao visitá-la no hospital. Ele pede desculpas a ela por ter mudado o cardápio do hospital, mas diz que foi a melhor maneira que encontrou de lhe demonstrar como está feliz por sua recuperação e que está contente em poder compartilhar esse momento com ela e com a mulher que ama. Augusto e Roberta transam. Renata manda Jerônimo ir embora e Adriana se diverte ao ver Jerônimo tentando reconquistar Renata. Augusto diz a Roberta que também está cumprindo a sua parte no acordo. Roberta diz que eles se entendem muito bem. Dona Carla pede que Gonçalo se divorcie antes de ter uma relação com a sua filha. Inês avisa a Regina que Cantu morreu. Regina sente pela notícia e diz que jamais desistirá de procurar por sua filha. Roberta chega em casa e Josefina percebe que ela esteve com um homem e pergunta quem era. Roberta não fala e diz para a mãe que é melhor ela parar de se meter na sua vida. Matias chama Souto para falar sobre o seu divórcio.
Souto diz a ele que tem um problema com o contrato. Diz não saber se foi a sua esposa ou outra pessoa, mas alguém alterou o contrato e que ele terá que ficar casado por 10 anos. Matias fica chocado. Adriana recebe alta e vai para a casa de Constança. Por não concordar com a relação entre Regina e Gonçalo, Dona Carla comunica que viverá em uma casa de repouso. Alzira pede para Ezequiel fazer o exame para saber se o filho que espera é seu ou não. Ezequiel se nega e diz que já não importa se o filho é seu ou não. Matias vai tirar satisfações com Roberta por causa do contrato alterado. Ela nega ter feito qualquer coisa. Matias diz que o contrato será anulado. Padre Severino comenta com Marina que Renata o procurou para falar sobre a anulação do seu casamento. Marina fica muito interessada em saber toda a história. Renata chega na casa de Constança e encontra a sala cheia de flores que Jerônimo lhe mandou. Renata rasga o bilhete que ele deixou, pois ainda não consegue perdoá-lo, apesar de Constança e Adriana torcerem por isso. Constança que não é tão fácil perdoar Jerônimo. Gonçalo entrega o acordo de divórcio a Josefina. Ela se nega a aceitá-lo. Gonçalo deixa claro que conseguirá se divorciar dela, pois a lei lhe permite fazer isso. Augusto e Roberta conversam no hotel e Augusto lhe diz estar preocupado, pois teme que Renata volte para Jerônimo. Jerônimo convence Renata a se encontrar com ele em seu apartamento. Honório é preso pela acusação que Branca fez contra ele usando outro nome. Branca vê o momento em que a polícia leva Honório e se diverte. Marina aconselha Alzira a convencer Álvaro a fazer o exame de DNA. Constância e Adriana ficam sabendo da prisão de Honório e se preocupam. Gonçalo e Souto vão para a delegacia. Souto diz que Honório não poderá sair pagando fiança, pois o caso é muito complicado. Souto também fala da possibilidade de Branca acusar Renata. Por medo de que Renata seja presa, Gonçalo chama Augusto e pede que ele tire Renata da cidade. Jerônimo prepara tudo para receber Renata. Quando Renata está saindo para encontrá-lo, Gonçalo chega e lhe diz que Honório está preso e que ela também corre o risco de ser presa, mas que ele não permitirá. Gonçalo diz que ela sairá da cidade e não deve dizer a ninguém para onde vai. Renata ainda diz que tem um encontro e que não quer faltar, mas Gonçalo não permite nem que ela ligue para avisar que não vai ao encontro, pois é pelo seu bem. Constança vai à delegacia para ver Honório. Jerônimo liga para Renata, mas não consegue falar com ela. Gonçalo leva Renata para sair da cidade de avião. Ela fica surpresa ao ver Augusto. Renata diz ao pai que não é certo ela fugir por algo que não fez, mas Gonçalo diz que é a única solução no momento. Ele diz que tem que protegê-la e Renata acaba aceitando ir com Augusto. Alzira pede a Álvaro que faça o exame de DNA. Álvaro diz que se ela lhe fizer uma visita íntima, ele aceita fazer o teste. Alzira diz que prefere ficar com a dúvida pelo resto de sua vida, pois ele não voltará a tocá-la. Jerônimo vai à casa de Constança procurar por Renata. Adriana diz a ele que talvez ela possa estar na delegacia, pois seu pai foi preso. Renata sofre por ter que sair da cidade sem dizer nada a Jerônimo. Augusto diz que foi o melhor que aconteceu, pois ela foi impedida de cometer o mesmo erro de sempre, que é o de acreditar em Jerônimo. Constança chora ao ver Honório atrás das grades e diz que sabe que ele é inocente. Jerônimo vai à delegacia procurar por Renata. Gonçalo simplesmente lhe diz que Renata saiu da cidade, pois precisa de um tempo só para pensar sobre os seus sentimentos, sua vida, e pede que Jerônimo não a procure, pois não a encontrará. Augusto leva Renata para sua fazenda. Augusto chama Ezequiel e proíbe a ele e todos os empregados a dizerem que Renata está lá. Jerônimo pede a ajuda de Regina para saber o que aconteceu com Renata. Matias conta para Adriana tudo o que aconteceu com o contrato matrimonial. Constança se desespera ao ver Honório sendo transferido para o presídio. O filho de Alzira vê Renata na fazenda de Augusto. Jerônimo fica sabendo do divórcio, então ele acredita que Renata saiu da cidade por não querer mais nada com ele. Matias diz a Roberta que tentou anular o contrato, mas não conseguiu. Matias diz que não quer seguir unido a ela e exige que ela lhe dê o divórcio. Antônio e Josefina se encontram. Josefina quer saber quanto Roberto deixou para a filha de Regina. Roberta se nega completamente a dar o divórcio para Matias e diz que ele, gostando ou não, ela continuará sendo a sua esposa por 10 anos. Matias diz que enfim ela mostrou a sua verdadeira cara. Diz que seguirão casados por 10 anos, mas que ela não receberá nada dele, nenhum centavo.
Paulinho fala para a mãe que viu Renata na fazenda de Augusto. Jerônimo retorna para a fazenda e conta para Carlos que recebeu o divórcio e diz que agora tudo acabou, que agora sim ele perdeu Renata. A polícia chega na empresa para prender Renata. Gonçalo diz que ela não está ali e que não sabe onde ela se encontra. Quando a polícia vai embora, ele diz a Matias: "Graças a Deus agimos a tempo, filho." Regina auxilia Adriana na fisioterapia e tenta descobrir com ela e Constança alguma informação sobre Renata, mas Adriana e Constança não sabem de nada. Jerônimo diz a Carlos que retomará com a investigação do assassinato de seu irmão. Augusto fala para Renata que seu pai avisou que a polícia foi à empresa para prendê-la. Renata fica triste e Augusto tenta convencê-la de que ali é o melhor lugar que ela possa estar. Ao sair da casa de Constança, Regina dá de cara com Josefina. Josefina se assusta e sai em alta velocidade. Regina começa a persegui-la. Matias conta ao pai o que aconteceu com Roberta. Gonçalo diz que o apoiará no que ele decidir fazer. Josefina consegue se livrar da perseguição de Regina. Lázaro visita Álvaro no presídio e pede que ele se separe de Carina. Lázaro promete a Álvaro que deixará Carina para sempre se ele der o divórcio a ela. Josefina chega em casa muito nervosa. Roberta começa a reclamar porque Matias disse que não lhe dará um centavo. Josefina manda ela calar a boca, diz que não está para os seus dramas e que ela resolva os seus problemas com Matias só, assim como ela aprendeu a resolver os seus.